Transformados pela palavra é o tema desta manhã. E falando em palavra, a palavra tem perdido a cada dia o seu valor. Empenhar a palavra já não garante mais a credibilidade que isso acontecia há tempos atrás. Houve um tempo em que se fazia negócios firmando a palavra e as pessoas acreditavam. Era assim. Eu ainda sou do tempo em que lá no interior tinha a caderneta. Não, Lorival? A caderneta. Eu anotava ali e a pessoa dava a palavra e falava assim, tal dia eu venho acertar, eu venho pagar. E se acreditava na palavra da pessoa, se acreditava naquilo que ela falava, naquilo que ela afirmava através da sua palavra. Mas com o tempo a palavra caiu em descrédito. Não pela palavra em si, mas pela falta de compromisso com ela, falta de compromisso com a palavra. Parece que algo semelhante também vem acontecendo com a palavra de Deus. Ela continua sendo fonte de vida, ela continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a falta de compromisso com ela tem envergonhado a palavra. Por isso, vivemos tempos difíceis em todas as áreas da vida. Já não se tem mais o mesmo apreço pela palavra de Deus, embora a tenhamos com fartura, tenhamos aí disponibilizada para nós de todas as formas, de várias traduções, de todos os gostos, para que nós possamos ler, para que possamos meditar, estudar e conhecer a palavra. Mas ela tem sido deixada de lado quando partimos para a prática, quando vamos tomar as nossas decisões, quando vamos agir diante das pessoas, muitas vezes a palavra fica ao lado. E aí são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ideologias, tudo isso acaba tomando a frente da palavra de Deus. Nos tempos do rei Josias, aconteceu a mesma coisa. A desobediência, o descaso com a palavra foi tanto que ela se tornou desconhecida. Ela havia se perdido. Nos reinados de Manassés, avô de Josias, no reinado de Amon, filho de Manassés e pai de Josias, e também no reinado de Josias, a palavra havia se perdido no tempo e no templo, porque ela foi encontrada no templo. Na hora da reforma, na hora de consertar ali o templo, se acharam a palavra, encontraram a palavra. E porque a palavra estava perdida, a idolatria reinava, a injustiça crescia, a mentira era comum nas relações. Na semana passada nós falamos de como estava o reino de Judá. E alguns pontos foram ali colocados da crise que eles estavam vivendo. Primeiro, que os hábitos pagãos haviam adentrado a vida das pessoas, nas suas atitudes, nas suas ações, demonstravam isso, inclusive na vida religiosa. Porque o templo não era mais para adoração a Deus, mas foi levantado altares pagãos, foram colocados lá ídolos de deuses que não existem e que eram adorados, cultuados, inclusive os astros, as estrelas eram cultuadas e adoradas pelo povo. Segundo, que o sacerdócio havia virado uma profissão, não era mais um chamado, um chamamento de Deus, uma vocação, mas uma profissão exercida por alguém que era colocado e pago para isso, e ele fazia então aquilo que o povo queria. Terceiro, que a tradição havia tomado o lugar da adoração. O que valia era o respeito à tradição, que ali era colocada e que vinha e remontava a tempos passados, mas não a adoração sincera de um coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Tudo isso porque não conheciam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus havia se perdido,
porque a palavra de Deus estava escondida. E nós vimos também que esses pecados também acontecem nos dias de hoje. O mundo que tem influenciado melhor a igreja, e nós colocamos uma palavra que representava isso, que é egolatria, ou seja, a idolatria do próprio ego, a idolatria da própria pessoa, o ser humano como centro de todas as coisas. E isso acaba entrando na igreja na qual os cultos não são dedicados, ofertados, oferecidos a Deus, mas sempre visando o ser humano, sempre o ser humano no centro, e aí é cultuado a si mesmo. O pastorado não é mais uma vocação, um chamado, mas um serviço religioso para agradar os clientes. O tradicionalismo se instalou, tornando a igreja sem vida, sem voz, sem eficácia. O desconhecimento da palavra de Deus como fonte de todas essas mazelas e pecados que têm adentrado a nossa sociedade e também a igreja, fazendo com que ela então seja sempre questionada, não pelo seu testemunho, pela sua vivência do Evangelho, mas pelos escândalos que sucessivamente vêm sendo feito e vem sendo veiculado pela imprensa. A falta de conhecimento e vivência da palavra gera graves problemas na vida pessoal, familiar, profissional, social e eclesiástica. Por isso nós precisamos voltar à palavra. Para mim, esse novo normal que se fala tanto, na pós-pandemia, o novo normal, na verdade para a igreja tem que ser o normal da palavra, voltar àquele normal da igreja lá no seu início, aonde o evangelho era vivido e aonde as relações eram pautadas por esse evangelho. Assim como a reforma protestante do século XVI foi ou representou uma volta à palavra de Deus, essa pandemia, com todos os seus estragos, está também nos desafiando a esta volta à palavra de Deus, a confiar no Deus soberano, criador e mantenedor da vida. E para isso nós precisamos deixar que a palavra de Deus penetre os nossos corações e realize em nós as transformações necessárias que Deus sabe que nós precisamos. Assim como fez no tempo do rei Josias, deve fazer em nós nos dias de hoje, na sua igreja, na igreja evangélica nos dias de hoje. Vamos ler então lá em 2 Reis, no capítulo 22, vamos ler no capítulo 22, 2 versículos, que é o versículo 10 e o versículo 11, você pode pegar na sua Bíblia aí, é física, impressa, pode ser no celular, você na sua casa, a mesma coisa. 2 Reis, capítulo 22, verso 10 e 11, e depois ainda em 2 Reis, no capítulo 23, aí vamos ler do 1º ao versículo 27. Capítulo 22 de 2 Reis, no verso 10 e 11 diz: E Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei Josias. E quando ouviu que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Agora o capítulo 23. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. E ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos, com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança.
Então Josias ordenou a Euquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Zerá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale de Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Retirou do serviço os sacerdotes pagãos que os reis de Judá haviam nomeado para oferecer sacrifícios sobre os altares dedicados aos ídolos, nas cidades de Judá e nos lugares perto de Jerusalém. Também retirou todos os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao deus Baal, ao sol, à lua, aos planetas e às estrelas. Ele retirou do templo o poste da deusa Zerá e o levou para fora da cidade, para o vale do Cedron. Ali lhe o queimou e fez virar cinza que espalhou no cemitério público. Ele destruiu os quartos do templo, onde ficavam os prostitutos. Era nesse lugar que as mulheres teciam as roupas usadas na adoração da deusa Zerá. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam nas cidades de Judá, e todo o país, desde Geba até Berseba, ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade. O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. E esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifícios no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei Josias também profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou filha como sacrifício ao deus Moloque. Ele também retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. E esses carros ficavam guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natã-Meleque, um alto funcionário. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acás, e também destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale do Cedron. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração dos Quenos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Zerá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virarem pó. E ele também queimou o poste da deusa Zerá. Então Josias olhou em redor e viu algumas sepulturas ali no morro, mandou que tirassem delas os ossos e os queimou sobre o altar. E dessa maneira ele profanou o altar, fazendo aquilo que o profeta tinha dito que ia acontecer. Isso há muito tempo, quando o rei Jeroboão estava perto do altar durante uma festa. O rei Josias olhou em redor e viu a sepultura do profeta que havia feito aquela profecia. Então perguntou: que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: é a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com este altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias, não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Em todas as cidades de Israel,
Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor com todos esses altares. Ele fez aquilo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes pagãos sobre os altares onde eles haviam oferecido sacrifícios, e queimou ossos de gente em todos os altares. Depois voltou para Jerusalém. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano de 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém, em honra de Deus o Senhor, a fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo. O rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Mas a ira terrível do Senhor havia sido provocada contra Judá, por causa das coisas que o rei Manassés havia feito, e essa ira ainda não havia passado. O Senhor disse: eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo, o lugar onde eu disse que seria adorado. Palavra do nosso Deus. Nesta leitura do texto sagrado, nós percebemos o quanto Judá estava afundada no pecado, o quanto ela havia se desviado daquilo que Deus tinha para eles, o quanto eles haviam desobedecido a Deus. E o pecado de Judá, pela leitura vocês perceberam, que não vinha de agora, não vinha só do avô de Josias, que era o rei Manassés, mas que vinha desde Salomão. Não vamos aqui ficar falando de Salomão, podemos no outro momento falar sobre isso, né? Já falei algumas coisas sobre isso, mas Salomão, ele se desviou muito do caminho do Senhor. E Salomão, ele, por conta das alianças que foi fazendo, Salomão, ele cultuou a tudo que são outros deuses. Ele colocou altares pagãos dentro do templo que foi construído para Deus. E aí, né, muitas coisas permaneceram e foram instaladas outras coisas também, não só no templo, como em outros lugares do reino. E assim, né, o povo foi se desviando a cada dia, o povo foi deixando a palavra de Deus a cada dia, até chegar ao ponto que eles perderam a palavra. Agora, diante de tudo isso, diante de todo o pecado, diante de todo o desvio, eu quero dizer para você o seguinte, que não há pecado que não possa ser perdoado e retirado de nós, através da orientação da palavra e da ação do Espírito Santo. Porque Jesus morreu e levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os pecados. Quando o rei Josias, os líderes e todo o povo ouviu a palavra, as transformações começaram a acontecer. Ou seja, a palavra começou a mudar a vida deles, a transformar a vida e as atitudes. Foi nesse movimento entre o ouvir e obedecer, entre o escutar e colocar em prática, que as mudanças aconteceram. E Deus, através da sua palavra, promoveu um verdadeiro avivamento na vida do povo. A revitalização que Deus quer fazer na vida do seu povo hoje, na vida da sua igreja. O convite é para voltar à palavra, é para se debruçar diante da palavra, é para ler e estudar a palavra e obedecer somente a palavra. Avivamento e revitalização que vem da palavra de Deus, que desce do seu trono
e chega até nós, que toma as nossas vidas e nos transforma. E a palavra nos leva, portanto, primeiramente ao arrependimento. O verdadeiro avivamento produzido pela palavra na vida e no reinado do rei Josias começou com a profunda contrição. Contrição é um sentimento profundo de arrependimento pelos pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Lá em 2 Reis 22:11 diz: quando ouviu que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ou seja, ele percebeu o quanto ele e o povo estava longe do Senhor. E esse é o verdadeiro arrependimento, que vem com o conhecimento da palavra, produzido pela ação do Espírito Santo. E diante da palavra que estava confrontando e apontando os pecados do rei e o pecado de todo o povo, o rei Josias não foge, ele não se esquiva, não fecha os olhos para a verdade. Ele poderia, como rei, fazer o seguinte: olha, destrua esse livro, deixa ele escondido lá, perdido lá, não vamos dar valor a ele, não vamos dar vazão a ele, não vamos dar significado para ele. Como rei ele poderia fazer isso, mas ele não foge disso. Quando a palavra entra nos seus ouvidos e aí vai ao seu coração, à sua mente, ele se sente envergonhado. E ele se arrepende do seu pecado, ele percebe que o povo estava desviado, o povo estava em desobediência. Ele conhece a palavra de Deus, e quando se conhece a palavra de Deus, não tem como voltar atrás. Quando se conhece verdadeiramente a palavra de Deus, ela realiza em nós profundas transformações. Porque é isso que Deus quer fazer em nós. A sua palavra foi dada, revelada para nós para isso, para nos salvar em Cristo Jesus, mas para transformar também a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Por isso, no verso 13 do capítulo 22 de 2 Reis, ele diz: vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá. A respeito do quê? Dos ensinamentos deste livro. Esse livro está confrontando a nossa vida, precisamos conhecer mais, porque Deus está irado conosco, por causa do pecado dos nossos antepassados, por causa dos nossos pecados. E vamos fazer o que esse livro manda, vamos fazer o que ele nos orienta, o que ele nos ordena. O rei ficou profundamente triste diante do que ouviu da palavra de Deus. Aliás, não só ele, mas todo o povo, todo o povo. Arrependimento é reconhecer que está errado. E não é só reconhecer que está errado, mas é mudar de caminho. Ou mudar o caminho, mudar a atitude. Arrependimento que não produz mudanças, não é arrependimento, é remorso, sentimento de culpa, sentimentalismo. Porque todo arrependimento leva a mudança, se é verdadeiro. É aquilo que João Batista pregava aos fariseus que vinham ali para ouvir a sua mensagem, e ele dizia: vocês têm que produzir frutos de arrependimento, atitudes que mostram que vocês realmente estão arrependidos diante do pecado. Arrependimento que vem acompanhado de atitudes novas, de gestos de mudança. Por isso todo arrependimento vem acompanhado de choro, pois o ofensor sente a dor daqueles que foram ofendidos, e no caso aqui daquele que foi ofendido, que é Deus. Daí que todo avivamento que vem da palavra de Deus gerará primeiramente na sua igreja, no seu povo, arrependimento e choro pelos pecados cometidos. Como seria bom ver toda a igreja jejuando, orando e chorando diante de Deus e pedindo perdão a Deus. Senhor, perdoa, Pai, perdoa, porque nós estamos longe daquilo que o Senhor deseja de nós. Estamos preocupados com tantos interesses aí para manter e sustentar a nossa instituição, que estamos nos esquecendo de fazer a Tua vontade no nosso país. Deus quer revitalizar, avivar a nossa vida, a vida da IPI da Vila, a vida da igreja evangélica, mas para isso precisa haver arrependimento. Temos que abandonar o pecado da mágoa, que está instalado em nosso coração e alimentamos todo dia. Abandonar a inveja para
se alegrar com aqueles que fazem sucesso. Temos que abandonar a mentira, uma deformidade na alma de muitos crentes em nossos dias. Abandonar a maledicência. Maledicência é a ação ou hábito de dizer ou falar mal dos outros, é difamar as pessoas. Falando a linguagem coloquial dos dias de hoje, é o fofoqueiro, a fofoqueira, o língua solta. É aqueles que eu digo que quando vai na praia, a primeira coisa que queima é a língua. Gosta de falar, espuma a boca, sente prazer em falar mal dos outros, de inventar coisas dos outros. Hoje com a internet então, o que tem de crente fofoqueiro, crente que mente e difama as pessoas sem ao menos saber se aquilo que está sendo repassado, encaminhado, compartilhado é verdade. É chamado as fake news. Com um toque no botão de compartilhar, nós difamamos muita gente, espalhamos mentiras e o pior, eu nunca vi um crente chegar diante da igreja, diante das pessoas e pedir perdão porque compartilhou uma mentira. Porque pensamos que a internet é uma zona neutra, onde podemos falar o que quiser. O que acha que deve fazer, faz. E não é assim. E não é assim. Precisamos abandonar a negligência, o comodismo e tantos outros pecados ocultos. E quando deixamos a palavra penetrar em nosso coração e mente, somos tratados, somos curados, transformados por essa palavra em nome de Jesus e nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos pessoas melhores. O cristão não pode ser assim. Eu lembro um empresário que chegou para mim e falou assim: pastor, não manda mais ninguém para cá não. Não é crente para cá não, porque o crente ele fica sempre dando desculpa para não trabalhar, aquela coisa toda, né? O bicho acorda atrasado e fala que foi por causa do culto de ontem, que demorou muito, né? Ontem à noite, e ele foi dormir tarde, né? E é nada, né? O bicho está lá, quer dormir, toca o despertador e fala: vou contar até 10, a hora que acorda está em 1500 ali, né? Perdeu a hora, tudo, e depois fica dando desculpa. Isso quando não mata o avô, a avó, o tio, a tia, né? E assim vai indo. Nós precisamos dar um testemunho vivo do Evangelho de Cristo Jesus na nossa sociedade. As pessoas têm que ver em nós esse compromisso com a palavra de Deus, na qual cumprir a palavra é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Ainda que isso possa gerar prejuízos ou danos muitas vezes na nossa vida. Mas é melhor ficar com a palavra, porque ela é fonte de vida. Não só vida abundante aqui, vida completa, mas vida eterna. Segundo, que a palavra gera compromisso. O rei Josias, quando ouviu a palavra, convocou os líderes, convocou todo o povo para ouvir a palavra. Ou seja, não quero ficar só comigo, não. É que todos têm que ouvir essa palavra. Olha o que ela está dizendo. Olha ela chamando a nossa atenção aqui. E o povo ouviu a palavra, isso impactou a todos, houve arrependimento. Em seguida eles firmaram um compromisso, uma aliança de cumprir a palavra, de viver essa palavra. Porque a palavra gera verdadeira revitalização, avivamento, trazendo o desejo de obedecê-la. Pregar o Evangelho não se faz só no púlpito, mas na vida, no testemunho diário. Aliás, é esse viver diário da palavra que nos dá credibilidade para pregar, para anunciar, para evangelizar. Por isso Tiago, em sua carta, ele chama a atenção da igreja para essa vivência e prática da palavra. Lá em Tiago 1, 22 e 25 ele diz: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Coloque a palavra em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, admira a sua imagem ali, depois vai embora e logo esquece da aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Então é ler, meditar, estudar, conhecer, mas colocar em prática. Se não colocar em prática, vai esquecer. Vai esquecer. A nossa mente não tem essa capacidade de reter tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve.
Mas se a gente colocar em prática, isso vai marcar a nossa vida. Isso vai impactar, isso vai correr nos nossos sangue. E aí nós vamos sempre se lembrar dessa palavra. Ler, meditar, ouvir e praticar a palavra. Quem pratica, obedece a palavra e a guarda no coração. Terceiro, que a palavra gera repúdio ao pecado. Quando a gente se mete com essa palavra e conhece essa palavra, a gente sente nojo do pecado. O pecado faz mal para nós. Lá em 2 Reis 23, verso 24, diz assim: a fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo, o rei Josias retirou de Jerusalém, do resto de Judá, todos os médios adivinhos, todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Ou seja, tudo aquilo que a gente leu ali, que mostrava o desvio, que mostrava a desobediência, que mostrava a abominação diante de Deus, aquilo que causa asco, nojo em Deus. Ele chega lá e fala: vamos tirar tudo isso, vamos jogar fora tudo isso, vamos queimar tudo isso, vamos tirar o pecado do meio do povo, porque senão nós estamos perdidos. É isso que a palavra gera em nós, esse nojo pelo pecado, esse desejo de fazer a vontade de Deus e termos aí resistência pela ação do Espírito Santo a toda a tentação que vem sobre nós. O rei Josias, convencido pela palavra e ação do Espírito, fez uma limpeza geral no reino. Vamos tirar tudo que é coisa errada aqui, de acordo com o que o livro diz, não é da minha cabeça, da minha vontade, do meu desejo. Aquilo que a palavra diz, nós vamos cumprir. E do verso 4 ao 24 que nós lemos, mostra o que a palavra produziu na vida deles, esse nojo, esse asco, esse repúdio ao pecado. Tirou da sua vida e da vida do povo tudo que não agradava a Deus, tudo que não estava em conformidade com a palavra. E quando nós deixamos a palavra penetrar em nós, nós também vamos sempre repudiar o pecado. Quando nós pecamos ou pecarmos, nós vamos sentir sempre nojo. E vamos confessar arrependidos os nossos pecados. Não estou dizendo para adotarmos aqui, pegando o texto literalmente, adotarmos aqui uma atitude de intolerância religiosa com os praticantes de outras religiões. Nosso compromisso com a palavra é de pregar a salvação em Cristo Jesus, o amor de Deus para com todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Não é para destruir as pessoas, aniquilar aqueles e aquelas que professam uma fé diferente, mas amar e por isso anunciar o amor de Deus por elas. Porque foi para isso que Cristo Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu, para salvar e não destruir. E por isso nós devemos ser tolerantes, sim, com os diferentes, com os que pensam diferente de nós, com os que professam até mesmo uma fé diferente da nossa. Só não devemos ser tolerantes com o mal, com a injustiça e com a violência. Porque se a gente for tolerante com essas coisas, nós nos tornamos coniventes. Essas coisas nós devemos combater e denunciar. O que a revitalização na vida e no reino de Josias nos ensina é que devemos estar firmes na palavra e não cairmos diante das propostas indecentes do mundo, ainda que venha revestida de uma beleza inefável, porque o mundo nos seduz com as coisas lindas e bonitas. Não nos seduz, ninguém consegue seduzir com coisa feia, com coisa que causa espanto em nós, que causa nojo em nós, mas vem sempre revestida de algo bonito, algo agradável. É aquilo que eu sempre digo, o pecado, ele é gostoso. Se não fosse gostoso, a gente não pecava. O problema são as consequências depois, porque o pecado ele vem, se instala em nós e quer destruir a nossa vida. O mundo é sedutor e nos oferece muitas coisas boas, mas também oferece muitas coisas ruins, contrárias à vontade de Deus. E aqui eu quero dizer principalmente, porque são pessoas visadas na nossa sociedade, principalmente jovens e adolescentes. Essa permissividade, especialmente na área sexual, que se prega como normal, precisa ser combatida. A igreja precisa se posicionar, não com violência, não é com violência, mas com amor,
pregando, ensinando e vivendo a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, lá no trabalho, na faculdade, lá na escola, lá em casa, aonde quer que nós estejamos, e acima de tudo pregando para os nossos filhos e filhas, ensinando a palavra de Deus para eles. Nós pais temos essa responsabilidade de ensinar a palavra para os nossos filhos, não só ler e falar, mas através da nossa vida, porque nós pais somos exemplos que marcam. Eu poderia falar aqui muitas coisas dos meus pais, tem seus erros sim, mas o quanto marcou a minha vida, a vivência deles do Evangelho, o quanto foi importante isso na minha vida. Vivemos tempos corridos sim, esse tal de home office, falei certinho, né? Do home office, que em vez de facilitar a nossa vida, não, facilitar até facilita, mas em vez de nos dar mais tempo, porque a gente faz de casa, não, tem tomado mais o nosso tempo ainda. Mas nós não podemos negligenciar essa responsabilidade do ensino da palavra de Deus para os nossos filhos e filhas. Não podemos transferir para a melhor igreja, para o melhor pastor, para a melhor babá, para a melhor professora da escola, do Vila Kids, não é para qualquer outra pessoa, porque essa responsabilidade é minha, é sua, foi dada a nós. Devemos com a palavra dizer aos nossos filhos e filhas que pecado é pecado. Pecado é pecado, não tem negociação em relação a isso. É lógico que para isso temos que conhecer a palavra também, para definir o que realmente a palavra diz que é pecado, senão a gente vai criar filhos neuróticos, que tudo é pecado, não pode fazer nada, só pode vir na igreja e não fazer mais nada. Também não é isso, mas também não podemos cair no outro extremo, relativizando a palavra, em que parece que pecado não existe, pode-se fazer tudo. Se você se sente bem, está fazendo bem, está sentindo bem o coração aí, a mente, então faça. Isso é perigoso. É mais ou menos aquilo que o escritor russo Dostoiévski, naquele livro Os Irmãos Karamazov, ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Então parece que a sociedade tem vivido isso, como se Deus não existisse. Mas Deus existe, a palavra de Deus está aí, e a palavra define muito bem, pecado é pecado, e nós não podemos relativizar isso. Por último, a palavra nos livra do tradicionalismo. A palavra de Deus, quando lida e praticada, nos livra dessa religiosidade estéril, vazia, sem sentido. Com o rei Josias e o povo, gerou um avivamento que fez com que o povo participasse da festa da Páscoa com coerência, com sinceridade, com o coração. Versículo 21 e 23 do capítulo 23 diz: o rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feita uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel ou de Judá. Foi no ano 18 do reinado de Josias que essa Páscoa foi festejada em Jerusalém em honra a Deus o Senhor. Veja o quanto eles voltaram para a palavra, a ponto de que nessa festa da Páscoa, que foi ali uma festa religiosa do povo, que celebrava ali a libertação da escravidão do Egito, ela foi feita de tal forma, em obediência à palavra, que nenhum outro rei, nem antes nem depois, fez igual. A Páscoa não era um simples ritual, onde o cordeiro era assado e comido, o vinho era bebido, como mais uma festa, uma celebração, mas era a atualização do que Deus havia feito na vida do povo. Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deus havia poupado da morte os primogênitos dos israelitas. E para nós hoje equivale à ceia do Senhor. A ceia para a igreja deve ser mais do que um ritual que se participa no primeiro e no terceiro domingo, como nós fazemos aqui. É mais que uma formalidade, mais que uma liturgia.
é a atualização do sacrifício de Jesus por nós. É a lembrança da nossa salvação, é a certeza do perdão dos nossos pecados, é a certeza, ou melhor, a esperança de uma vida eterna com o Senhor. É a celebração da ressurreição de Jesus e que um dia Ele vai voltar, assim como Ele veio a primeira vez, Ele viveu aqui, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, Ele vai voltar e a Bíblia diz que todo olho verá e Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Tudo isso nós celebramos na ceia do Senhor. É meio de graça que inclui a todos e todas. Por isso não pode ser realizada ou participada sem essa consciência, senão será mero religiosismo, tradicionalismo, que mata em vez de trazer vida. Paulo, à igreja de Corinto, falando à igreja de Corinto, ele orientou diante dessa falta de discernimento na participação da ceia. E ele diz lá em 1 Coríntios 11, de 27 a 29, por isso aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou seja, aquilo que é para ser bênção, se não houver discernimento, se não houver entrega, se não houver consciência daquilo que está sendo feito ali, que aquele momento ele nos remete ao sacrifício de Jesus, aquilo que Deus fez por nós, ao amor de Deus, à nossa salvação, a entrega de Jesus, que foi um preço enorme para Deus, para nós é de graça, mas para Deus foi o seu único filho. Em vez de ser bênção, é castigo, é maldição. Por isso que Paulo fala, examine cada um a si mesmo. Por isso que nós temos sempre, antes da ceia, seja no início do culto ou antes da participação de comer os elementos e beber ali, nós temos um momento de contrição, um momento de confissão, para que nós possamos estar aptos, preparados. Agora não adianta só confessar aqui, não, tem que ser uma vida de confissão a Deus. Nosso dia a dia, para a gente chegar aqui e estarmos preparados. Sabemos que Jesus não está nos elementos. O pão é pão e o cálice é cálice. Ou seja, o suco da uva ali. Sabemos que Jesus não está ali, mas nós temos a certeza real, plena e eficaz que Jesus está presente nesse momento, de uma maneira muito especial, abençoando a nossa vida. Por isso, quando vocês ouvirem a palavra de Deus que diz, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E você come o pão nessa certeza. Você não está comendo o corpo de Cristo Jesus ali, literalmente. Mas você está pegando aquele pão e você está atualizando o sacrifício de Jesus por você. Jesus entregou a sua vida e aquele pão representa o corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário. Depois de comer, você pega o cálice. Quando você toma o cálice, quando você ouvir essa palavra, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você está dizendo, Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é um ritual. Isso aqui é vida. É vida. É vida. Porque Jesus diz que todas as vezes que a gente come do pão e bebe do cálice, nós anunciamos a morte dele até que ele volte. Portanto, a igreja é chamada para viver isso. E quem é que nos apresentou isso, senão a sua palavra? Por isso, participe da ceia com coerência de vida. Participe com compromisso com Cristo. Participe com a vida consagrada a Deus. Pois sem isso, em vez de bênção, traz para si maldição.
A participação na ceia do Senhor é pela graça de Deus, nós sabemos disso, mas a graça de Deus não nos tira também a responsabilidade de uma vida consagrada. De uma vida consagrada. Quando eu falo em vez de bênção é maldição, não estou querendo colocar medo, não acredito nessa teologia do medo. Eu estou querendo simplesmente chamar a nossa atenção, a mim e a todos nós, para vivermos essa vida consagrada, para experimentarmos daquilo de bom e melhor que Deus tem preparado para nós, que são as suas bênçãos. Por isso deixe a palavra transformar a sua vida. A palavra de Deus tem poder para nos tirar dessa maldição de vivermos uma vida alienada. Uma vida no pecado, uma vida que aí parece que Deus não existe, na qual eu vou tomar decisão, não preciso consultar a Deus, porque acho que eu sei de tudo para a minha vida, e aí vou tocando a minha vida aí, né, achando que sei o que é melhor e não sei, porque Deus sabe, e por isso eu vou consultar a sua palavra. Deus tem poder para tirar, e a palavra tem poder para tirar a gente desse religiosismo, que nos leva ao cumprimento mecânico de ritos, de liturgias, mas que não traz vida. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos para conhecer a Deus e viver de acordo com a sua vontade. E aí, concluindo, sem a palavra não conheceríamos a Jesus, portanto estaríamos perdidos. Sem a palavra não saberíamos o que Deus deseja de nós, portanto estaríamos desorientados. Sem a palavra não experimentaríamos uma vida completa que só Jesus pode dar. Sem a palavra estaríamos desesperados diante dessa pandemia, pois não saberíamos o que significa soberania de Deus. Saímos daqui hoje com esse compromisso de ler e estudar a palavra. De ler e estudar. Com o compromisso de viver a palavra, colocar em prática essa palavra. Na certeza que a própria palavra nos dá, de que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Vale a pena viver a palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra. Por causa da palavra, que um dia nos alcançou e nos salvou em Cristo Jesus. Portanto, vamos viver essa palavra. Tá? Não se contente com menos do que isso. De ler a palavra e conhecer a palavra. Eu tenho certeza que a sua vida será muito melhor, sempre, em nome de Jesus.